Então eu vou pedir para você abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Lucas. E nós vamos falar de algo que é muito conhecido por todos nós. Lucas, capítulo 24. E nós vamos ler do versículo 36 até o versículo 49. Talvez vocês percebam uma diferença da minha leitura com o que está sendo projetado, mas é porque a versão da minha Bíblia é a João Ferreira de Almeida, e ali provavelmente vai ser projetado a NVI, a Nova Versão Internacional. Mas é a mesma coisa. Então, diz assim, do 36, né? Estou no lugar errado. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda, por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Começando por onde? E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Olha para alguém que está do seu lado, procura uma pessoa bem bonita aí e diz para ela assim: ficai em Jerusalém. Com mais força. Amém. Até que do alto sejais revestidos do poder. De poder. Amém? Até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui quando começamos a ler, nós falamos lá no versículo 36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. E eles ficaram espantados e atemorizados, pensando que viam algum espírito. Então vamos voltar um pouquinho na história para que a gente possa entender o que está acontecendo, apesar que eu sei que você já sabe. Mas mesmo assim, nós sabemos que Jesus, ele foi uma das promessas cumpridas. Por quê? Porque Deus já havia determinado que para nós viria a salvação. E Jesus é a nossa salvação. Ele foi o Messias que veio para morrer em meu e em seu lugar, para dar a vida dele por mim e por você, para entregar naquela cruz até a última gota do seu sangue e o seu alento de vida, o seu fôlego de vida, para que eu e você pudéssemos ter vida. Você está vivo? Isso mesmo. Já é o primeiro motivo. Levantou da sua cama, abriu seus olhos. O primeiro que você deveria de fazer, antes de abrir os olhos, na verdade,
glorifica ao Senhor, porque você tem vida. Em você existe fôlego de vida. Amém? E aí o que acontece? Sabemos que existe toda uma trajetória desde o nascimento de Jesus até a sua ressurreição, ascensão e os dias de hoje. Existem muitas histórias para serem contadas. Mas para você entender aonde eu quero chegar nessa noite, nós vamos voltar ali no momento em que Jesus é preso. Nós sabemos que o ministério de Jesus não foi um ministério fácil e assim tinha que ser. Não seria fácil, já estava determinado que não seria fácil. E ele sabia disso. Tanto é que houve um momento em que ele para orar, para falar com o Pai. E ele diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou essa copa, como dizem algumas versões. Mas de repente, ele termina sua frase dizendo: mas que seja feita a sua vontade. Então ele sabia, Jesus veio, Jesus nasceu. E eu tenho certeza que quando ele já tomou consciência, né, de si, ele já sabia o que ele tinha vindo para fazer. Ele já sabia o que ele enfrentaria. É mais, ele já sabia que ele seria humilhado, enganado, traído, chicoteado, coroado com uma coroa de espinhos. Ele já sabia que a sua morte seria uma morte de cruz, violenta. O pastor colocou esses dias um estudo lá, não sei se vocês abriram, né? O grupo da igreja lá, ele colocou um estudo falando sobre a morte de Jesus. E como foi isso? E eu não gosto nem de imaginar, gente. Até hoje eu não consegui ver com os olhos abertos aquele filme A Paixão de Cristo por completo. Não consigo. Na hora das chicoteadas ali, meus olhos fecham e eu não consigo ver. Me dói a alma de pensar que aquilo foi daquele jeito para pior um pouco ainda. Isso foi o que ele padeceu. Então, no momento que Jesus é preso, ele já sabia que ele ia ser ia ser traído, que ele ia ser entregue por um dos seus. Né? Nós sabemos que foi Judas o responsável dessa entrega. E nós vemos essa parte em que Jesus é preso lá em Mateus 26, não precisa colocar, do 47 até o 56. Então Jesus é preso, ele é levado, e até aqui, até esse momento, no momento que Jesus é preso, com exceção de Judas, estavam reunidos todos os discípulos ali. Desde que Jesus começou a chamar os seus discípulos, desde que ele começou a ministrar no seu ministério, a curar durante o seu ministério, havia uma união, aonde ele ia, todos estavam. Havia uma unanimidade, havia comunhão, havia junção, estavam todos juntos. E aí, a partir do momento que Jesus é preso, até então, muitos não entendiam o que estava acontecendo, porque poucas coisas haviam sido reveladas de maneira clara, até mesmo para os discípulos, os apóstolos aqui, pouca coisa havia sido revelada de maneira tão clara. Então, o coração deles se turvam e começa a acontecer uma série de coisas. A primeira coisa que acontece é antecedendo a prisão de Jesus, que é onde Judas o traiciona. Aí logo depois que Jesus é preso, ele é levado, e tem toda aquela história, primeiro levado a um lado, depois levado a outro lado, até que o povo escolhe, né, que seja solto Barrabás naquele dia, e não Jesus. Então, Jesus começa a padecer, eu creio que as maiores dores da sua morte. Começando ali, carregando a sua cruz, e indo até o Calvário. Nesse meio... Nesse contexto da história, eu quero te perguntar: aonde estavam os 12? Aonde estavam? Jesus não tinha 12 discípulos. Ele tinha vários discípulos. Vários. Mas dentre esses vários, ele escolheu 12. E esses 12 foram os responsáveis, entre aspas, né, porque nós sabemos que Judas colaborou até certo ponto para que
as coisas acontecessem conforme deveriam de acontecer, conforme havia sido profetizado, né? Mas depois que é escolhido outro para ficar no lugar de Judas. Mas a minha pergunta é: aonde estavam aqueles que sempre estavam caminhando ao lado de Jesus? Porque esses 12 sempre estavam caminhando com Jesus. Foi com eles que Jesus dividiu a mesa, partiu o pão, tomou o vinho e disse para eles: dai graças. Eis o pão que é o meu corpo, eis o vinho que é o meu sangue, e vocês farão a mesma coisa depois em memória de mim. Foi com eles. Aí aqui Jesus, isso aconteceu antes da prisão de Jesus. Jesus é preso. E onde estão os 12? Pode responder. Tudo com medo. Você tem toda a razão. Como é que é seu nome, meu filho? Oita, João Batista. Grande homem da palavra foi João Batista. Fugiram. Sabe qual foi o primeiro? Pedro. Receoso, à espreita, escondido, começa a olhar de um lado para outro. Não que ele tenha deixado de acompanhar o que estava acontecendo, mas acompanhou o que estava acontecendo escondido. Até que alguém olha para ele e fala assim: ei, eu te conheço. Você é um daqueles que andava com o Galileu, com aquele que se diz ser o filho do homem. Você é um deles. E o que faz Pedro? O que ele faz? Negou. Uma vez? Duas? 3 vezes. E onde estavam os outros que não estavam junto com Pedro? A negação de Jesus, nós encontramos ela em Mateus capítulo 26, do versículo 69 ao 75. E eu te pergunto, onde estava Judas nessa hora? Ele já tinha feito isso. Depois disso, o que aconteceu com Judas? Quem sabe? Vocês sabem, gente. Judas se permite ser cheio de amargura, de tristeza, creio eu que de medo e de remorso. E Judas se mata. É o que acontece com Judas aí. Ele se suicida. Onde estava? E enquanto isso, o resto está acontecendo. Imagina isso aí, é uma trajetória de vida, são fatos, um que acontece aqui, outro ali, outro aqui. Eu às vezes fico pensando assim, eu estou lá em casa, estou arrumando minhas coisas, estou ouvindo uma canção, qualquer coisa, de repente meu pensamento vai lá na Espanha. E eu penso assim, gente, o que será que está fazendo o apóstolo John e a apóstola Maribel? O que será que está fazendo a Ana e o Marcos? Que são outro casal que a gente ama muito, que ficou lá, mora lá. E isso que eu estou indo lá na Espanha, mas eu estou lá em casa pensando assim, o que será que anda fazendo aquele povo lá da Igreja Manancial e Luz? Por quê? Porque eu estou agindo aqui, mas você está agindo ali. Então, aqui, Jesus havia sido preso, estava acontecendo todas as coisas com Jesus, e ao mesmo tempo acontecendo outras coisas. Então, eu já te disse que Judas se suicida, Pedro está negando Jesus, e havia um que estava caminhando com ele. Quem era? Quem? Alguém falou. João, o discípulo amado. E junto com ele estavam algumas mulheres. Nós encontramos isso lá em João, o próprio livro de João, capítulo 19, versículo 25 e 26. Esse, se quiser colocar aí, pode colocar para mim. João 19, 25 e 26. Nós vemos que estava João, estava Maria, a mãe de Jesus, estava Maria Madalena e algumas outras mulheres. Esses acompanharam Jesus até o último momento.
mas cada um estava fazendo alguma coisa. E aí sabe o que acontece? João aqui nesse versículo aqui, nessa parte, nós vemos que perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava. O discípulo a quem ele amava era João. Então eles estavam ali. Enquanto tudo isso acontecia, né, os soldados continuavam fazendo o que eles tinham que fazer, até que Jesus dá o seu último suspiro, entrega o seu espírito e diz: está consumado. Nesse momento a história não acaba. Não termina aí. Ele disse: está consumado, mas a vida daqueles que o estavam acompanhando continua. A vida de Jesus também continua e nós sabemos disso. Jesus não parou. Foram 3 dias de guerra, de descer o inferno, tomar as chaves da morte de Satanás. E nós sabemos que Jesus estava ali. E depois, ao 3º dia, ele ressuscitou. Mas nesse meio tempo, o que estava acontecendo com a vida dos seus discípulos? E aqui eu não vou me referir somente aos apóstolos, porque haviam outros que o seguiam. E haviam outros que, após a morte de Jesus, entrou em um estado que, infelizmente, muitos de nós aqui já passamos por ele. Entrou em um estado de luto. Até porque, naquele exato momento, Jesus já havia falado em várias ocasiões das coisas que iriam acontecer, e que ele iria voltar, e que havia uma promessa que se cumpriria. Mas aí, nesse momento, eles estão e Jesus morreu. É o que eles conseguem enxergar ao meio da dor que eles sentiam. Jesus morreu. Foi. Ao 3º dia ele ressuscitou. Mas o que acontece? Nós vemos que, enquanto essa batalha de Jesus com a morte acontecia, nós vemos que alguns deles estavam preparando, porque o que acontece? Quando Jesus morreu, ele morreu na sexta-feira, e no sábado não se podia fazer muitas coisas, nós sabemos disso, né? Então ficaram pessoas preparando ungüentos e coisas para levar até Jesus assim que se pudesse fazê-lo. Mas acontece que quando eles chegam lá no domingo, no 3º dia, eles encontram Jesus? Não. Uma dessas pessoas que, em meio à sua dor, queria cuidar de Jesus, foi Maria Madalena. E estava Pedro também, e estava João também. E aí quando eles chegam lá e não veem Jesus, todo mundo, nossa, onde está? Cadê ele? O que aconteceu? Mas na sua mente não vinha que era o 3º dia e que ele havia ressuscitado. Então aqui nós encontramos lá no capítulo João 20, do 11 ao 18, o momento em que Madalena, os outros vão embora, voltam para casa. Maria Madalena fica aos pés do sepulcro, com a pedra para um lado, olhando a túnica, os lençóis onde ele havia sido envolvido, o lençol que envolvia o seu rosto dobrado a um canto, e ela chorava. E chorava, e chorava. E nós conhecemos a história que aí, isso você vai ver lá em João 20, capítulo 11, até o capítulo 20, do versículo 11 ao 18, você encontra essa passagem. Até que nós sabemos que ele se apresenta diante de Maria, a chama, ela não reconhece, então ele chama mulher, até que ele diz, Maria. E então ela o reconhece e diz assim, mestre, é você. Antes disso acontecer, nós vemos aí a passagem da crucificação de Jesus. Nós vemos o sepultamento de Jesus. Nós temos a ressurreição de Jesus. Aí chegamos nessa parte em que ele aparece para Maria Madalena. Nesse meio tempo,
Jesus começa a se fazer presente na vida de alguns outros. E me chama a atenção 2 discípulos, um deles é mencionado, e você pode ir lá comigo em Lucas capítulo 24, aí mesmo onde você estava, se você não tiver fechado a sua Bíblia, e diz assim, a partir do versículo 13, nós não vamos ler tudo, mas na minha Bíblia tem títulos, e o título dela é Os 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam indo embora para Emaús. Estavam voltando. E aí, Jesus aparece para eles. Começa a conversar com eles. Aí no versículo 18 nós vemos que o nome de um nos é revelado e o nome dele é Cleopas. Jesus começa a conversar com eles e eles começam a conversar com Jesus ali, mas não o reconheceram. Não viram que era Jesus. Então eles expõem as suas mágoas. Olha comigo, escute isso. Eles dizem assim, no versículo 18, o Cleopas diz assim para Jesus, és tu só peregrina em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E então ele responde para eles assim, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras de Deus e de todo o povo. E aí eles começam a contar tudo o que havia acontecido. E lá no versículo 25 eles dizem assim, e ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porque antes, no versículo 24, eles finalizam essa conversa, essa história contada a Jesus, dizendo assim, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Depois vocês podem continuar lendo que Jesus se revela a eles no final. Eles reconhecem que é Jesus, e lá no finalzinho do versículo 35, e eles lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. E aí entramos na parte que nós lemos. Então muitas coisas aconteceram. Enquanto Jesus aparecia aqui, lá para os 2 discípulos de Emaús, eu quero que você vá comigo lá no livro de João, capítulo 21, para você entender o que estava fazendo Pedro. Olha só isso. No versículo 1 diz assim, depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. E aí conta a história de como foi que aconteceu. Estavam ali reunidos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. E Pedro disse assim, você quer saber de uma coisa? Jesus morreu. Isso é eu, viu? É Ana Flávia, não está escrito aí não, tá? Mas ele diz assim, vou pescar. E aí os outros que estavam ali, falei, eu vou com você também. E eles foram pescar. E a palavra do Senhor diz que nada pegaram durante a noite toda. Nada pescaram. Nada pescaram. O que eu quero dizer te contando tudo isso? Lá no livro de Lucas, onde nós estávamos, no capítulo 24, o último versículo que você leu comigo, disse assim, coloque aí para mim, Lucas 24, 49. Eu quero que você leia junto comigo, novamente, pode ser? No 1, 2, 3. Eu envio a vocês o quê? Aqui na João Ferreira ainda diz, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Então, por que eu estou contando tudo isso para vocês? Por que a gente fez esse recorrido mega rápido, de alguns dos acontecimentos, desde que Jesus foi preso até a sua ressurreição e algumas as aparições dele para os seus discípulos? Pois porque aqui quando ele disse assim, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ele disse assim, ficai em... Ele disse,
Comigo, ficai. Essa frase com força, por favor. Ficai em? Ficai em Jerusalém. Mas havia no coração deles um momento, eu disse para vocês, eles estavam vivendo um momento de luto. Luto quer dizer dor, quer dizer tristeza, quer dizer mágoa, porque muitas vezes não entendemos o porquê das coisas acontecerem. Eles estavam vivendo essa trajetória, uma trajetória de que eles diziam, poxa vida, aquele que conviveu conosco, aquele que era o nosso amigo, aquele que estava conosco, aquele que caminhou conosco, aquele que nos ensinou tantas coisas, morreu. Mas havia uma promessa. E Jesus disse assim, ficai em Jerusalém. Por quê? Porque farei descender sobre vocês do alto poder, para que sejais revestidos de poder, poder que vinha do alto. Então havia algo tremendo para acontecer aí, que impactaria a vida não só deles, e repito, não estou me referindo aos 12, aos discípulos, aqueles que seguiam, que caminhavam com Jesus. Nós sabemos que existe uma diferença muito grande entre caminhar, entre ser discípulo e não ser discípulo. Ser discípulo é aquele que segue os passos. E todos aqueles que eram discípulos de Jesus, para todos eles havia uma promessa. E eu quero te perguntar, você é discípulo? Tem alguém com dúvida aí? Você é discípulo? Então tem promessa sobre você. Se você é discípulo, há promessa sobre você. Porém, antecedendo a promessa, houve uma ordem. E a ordem foi, ficai em Jerusalém. Não foi um pedido. Nem um por favor não houve. Foi uma ordem. Ficai em Jerusalém. Então, o que acontece? Por que Jesus deu uma ordem para que os discípulos ficassem em Jerusalém? Havia vários motivos. Primeiro, havia dor. E quando eu tenho dor, eu quero permanecer no lugar onde eu estou? Você quer? Não quero. E eu acredito que eles também não queriam, dado que eles não eram de Jerusalém. Todos eles eram galileus. E nós vemos isso lá em Atos 1, versículo 11. Eles eram todos da Galileia, eram galileus. E lá na Galileia ficou aquilo que eles tinham. Nós sabemos, por exemplo, que Pedro tinha esposa. E ela havia ficado. Nós sabemos que boa parte deles eram pescadores. E tinham seus barcos, e tinha sua profissão, e tinha sua renda, e tinham seus pais, e tinham sua casa. E quando Jesus convidou todos eles para o seguir, uma das condições era, deixa tudo que você tem e me siga. Segue-me. E assim eles fizeram. Então, naquele momento de dor, naquele momento de luto, eu te digo, no momento da dor não é mais cômodo voltar para onde eu vim? De onde eu vim? No momento de me responde isso aí, os casais, que ainda têm mãe e pai vivos. No momento de uma briguinha com o marido, meninas, qual é o primeiro pensamento? Pode responder aí que não tem coragem de responder? Vou lá para casa da minha mãe. Não é não? Ou então, os meninos, os filhos. Eu vou lá para casa da minha avó. É ou não é? É mais fácil para nós fugir da dor do que permanecer nela. Mas aqui, Jerusalém, nesse exato momento, significava para eles dor.
luto. Porque ali havia morrido alguém que eles amavam. Alguém que caminhou com eles. Alguém que era deles. Alguém que amava eles. Alguém que compreendia eles. Alguém que ensinava a eles. Isso era o que significava Jerusalém nesse momento. Então, vou voltar para minha casa. Tanto é que tinha 2 voltando para Emaús. Aqui eu estou falando dos 12. Os 12 eram galileus. Mas haviam vários outros de toda a região. Houve outro que disse assim: já que eu fiz a burrada, melhor eu me mato. E se suicida. Não vou suportar a dor da traição. E não a traição de que eu fui traído, senão a que eu causei. E se suicida. Poderia haver tido perdão. Poderia haver tido arrependimento. Houve outro que disse assim: eu vou, e não que esteja errado, porque eu acho lindo ela ter feito isso. Eu vou lá para os pés do sepulcro e vou chorar as minhas dores. Já que ele não está, já que ele se foi, deixa eu chorar pelo menos. E houve outro que disse assim: você quer saber de uma coisa? Já que ele se foi e não está aqui, eu não aguento mais a dor de pensar que ele não está, eu vou voltar às minhas origens. Deixa eu ir pescar. Tem muita gente que no processo do moldar do Senhor, de ser lapidado, de ser transformado, de dentro para fora, tem preferido voltar às suas origens, do que suportar o processo, ficar em Jerusalém e receber a promessa. Isso foi o que aconteceu aqui. Eles estavam, além disso, outro motivo de querer voltar. Eles estavam temerosos por sua vida, porque Jerusalém não era segura para eles. Eles haviam prendido Jesus, eles haviam matado Jesus. E lá em João 20:19 nós lemos que chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. E foi onde chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles estavam com medo. Era natural que não quisessem permanecer ali. Mas qual foi a ordem de Jesus? Já esqueceu? A ordem foi? Então dá um cutucão em quem está do seu lado aí e diga: é para ficar em Jerusalém. Jerusalém se tornara um lugar perigoso para os discípulos de Jesus. E lá em Mateus, no capítulo 23, dos versos 29 ao 37, nós vemos uma passagem que no finalzinho dela diz assim, Jesus dizendo, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eu te digo, igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, olha Jesus te dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e você não quis. Quantas vezes o Senhor já tentou te tirar do lugar onde você está, mas com as nossas pirraças de criança, não saímos de lá. Ou ao contrário, decidimos fugir e voltar às nossas origens, porque é mais fácil dessa maneira. Sendo que a ordem de Jesus foi para ficar em Jerusalém. Então eu te digo nessa noite, não volte atrás e não fuja das aflições. Porque o Senhor, Ele te sonda, Ele te conhece e Ele sabe exatamente aonde Ele quer te levar. Se Ele sabe disso, eu te pergunto, por que duvidas do poderio do Senhor, do senhorio do Senhor sobre a sua vida então? E simplesmente você não permanece em Jerusalém.
Lá em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 3, Paulo diz a Timóteo assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Nós encontramos uma passagem lá em Apocalipse, onde a gente vê aquela parte das exortações às igrejas. E tem uma que é a igreja da cidade de Esmirna. E lá Jesus diz para o pastor de lá, para o anjo da igreja de lá, ele diz assim: nada, e escute isso, igreja, isso é para você. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ontem na reunião das mulheres aqui eu ministrei sobre José. Nós sabemos que a vida de José não foi fácil. José que foi vendido pelos seus irmãos lá no Egito. Lá no Egito não, né? Ele foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas e foi parar lá no Egito. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. José saiu de um lugar, passou por várias situações que poderia tê-lo feito voltar, desistir, desanimar. Mas como eu disse para as meninas ontem, ele decidiu florescer aonde ele foi. Aonde ele foi? Ele decidiu florescer aonde ele foi plantado. E ao invés de murmurar por haver sido rejeitado, traído, enganado, preso, ele saiu da casa de seu pai para um poço. De um poço para a escravidão. Da escravidão para uma cadeia, ou um cárcere, e do cárcere para governador do Egito. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor nos dá vitória em meio às aflições, desde que a gente não esqueça quem é Ele, o que é Ele e o que Ele faz. Porque se você for com as suas forças, eu te digo que realmente você não ficará em Jerusalém. Você vai querer sair. O Senhor nos dá vitória em meio às aflições. E nós vemos várias passagens na palavra que comprova isso que eu estou te dizendo. Uma delas está em Salmo 34, 19, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 35, todo mundo conhece. Porque a sua ira dura só um momento, no favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A vitória virá. Do momento em que Jesus disse para eles: ficai em Jerusalém, e ascendeu aos céus, até o momento em que a promessa veio, se passaram 10 dias. Não foi que Jesus ascendeu aos céus e no outro dia eles receberam a promessa. Não. Se passaram 10 dias. Do momento da crucificação de Jesus ali, que foi logo em seguida a festa da Páscoa, até chegar o momento da ascensão, não, melhor, no momento da ressurreição, onde acontecia a festa da Páscoa, até chegar na ascensão, se passaram 40 dias. Foram 40 dias que Jesus esteve dando sinais de que estava no meio deles. E aí ele disse: ficai em Jerusalém, porque do alto serão revestidos de poder. E aí o Senhor está dizendo para você: ei, fica em Jerusalém, porque do alto você será revestido de poder. E aí chega amanhã, você olha para cima e não vê o poder. Depois de amanhã, você olha de novo, porque vem do alto, né? Você não vê o poder. Terceiro dia, olho para o alto e eu não vejo o poder. E aí eu já começo: sei não, viu? Tô achando que eu fui enganado. Tem alguma coisa errada.
não está certo. E então é onde começa a vir sobre a sua vida o desânimo, a vontade de largar tudo, a vontade de morrer muitas vezes, porque às vezes somos o Judas, que preferimos pular do penhasco, enfiar uma corda no pescoço, tomar uma caixinha de remédio, ou seja lá o que for, que possa causar uma morte, fazer como Saul, enfiar uma espada, hoje não é mais, né? Do que nos voltar para aquele que é o sol da justiça, nos arrepender e permanecer em Jerusalém, até que do alto seja descendido o poder que vem dos céus, o poder que vem de Deus. E aí você diz assim, mas pastor, o que significa ficar em Jerusalém? Primeiro, ficar em Jerusalém significa obedecer à voz de Deus, permanecer no centro da vontade de Deus para a sua vida, independente do momento que você esteja passando. É que você não conhece a minha vida, isso é o que a gente mais escuta. Você não sabe o que você está falando, você não conhece a minha vida. Eu posso não conhecer a sua vida, mas eu sei o que eu estou falando. Porque a minha também não foi fácil. Para eu chegar até onde eu estou, só Deus sabe quantas coisas eu passei. Para eu ser quem eu sou, convicta de que o meu nome é filha de Deus, eu vou te contar que eu custei esperar a promessa de Jerusalém. Demorou. Mas aconteceu. Então quando eu te digo, vai acontecer, a promessa vai chegar, não estou falando de uma coisa que eu não vivi, eu estou falando de coisas que eu vivi, então eu sei que é possível acontecer, mas teve algo. Teve uma coisa que marcou essa diferença. E boa parte de vocês, para não dizer a maioria, sabe disso. Enquanto na minha vida, na nossa vida, vou falar na vida minha e do meu esposo, não houve uma decisão de juntos caminharmos com Jesus, a promessa não descendeu sobre nós. Porque era assim, eu vou, e naquela empolgação, se achando na casa do Senhor, aí o outro, não, eu não vou. Você fez isso, e aconteceu isso, então eu não vou. E não ia mesmo. Não ia. Primeiro momento fui eu, firme. Conheci a palavra, me apaixonei com Jesus, e que coisa mais linda, e que fervor, e já ministrava, não ministrava, gente. Primeira vez que eu fui chamada para ministrar, eu jamais vou esquecer disso, foi numa célula. Eu tive que falar sobre as tentações de Jesus, nunca tinha feito isso na vida. Ainda mais falando da palavra, que responsabilidade. E estava lá, toda apaixonada. Meu marido, não vou nem contar para vocês o que ele andava fazendo. Aí de repente, o homem, acontece com ele lá, trocentas coisas, gente, porque foi muita coisa mesmo, para moldar. E molda até hoje, não pense que acabou, viu? O que acontece? Ele fala, não, Senhor, ele faz uma promessa, ele faz um pacto com Deus. E ele diz assim, se o Senhor mudar a circunstância da minha vida, da minha casa, eu estava a ponto de virar para ele e falar assim, eu vou arrumar nem que seja emprestado, mas eu vou comprar uma passagem, eu vou voltar lá para a casa da minha mãe. Tinha que pegar um avião, né, gente? Eu acho que só por isso que eu não voltei. Foi. Tinha dinheiro. Como é que eu ia comprar uma passagem? Já tinha Rafael. Eu falei, ixi, como é que nós volta, né, meu filho? Tinha jeito, aí. Como é que eu vou fazer? Como que eu volto para casa? Vocês não têm noção do quanto eu já chorei colo de mãe nessa vida minha. Enquanto eu estava lá. Tinha jeito. Eu falei, o jeito é ficar, né? E aí, quando isso acontece, nesse auge do fundo do poço, porque não é do cume da montanha, não, é do fundo do poço mesmo.
sabe? Ali naquele momento, o que acontece? Vai meu esposo, entende o que estava acontecendo e diz: Senhor, se o Senhor mudar a circunstância da minha casa, a circunstância da minha vida, ajeitar aqui dentro, aqui, que está tudo bagunçado, eu vou te servir. E Deus ouviu, gente. Porque desse momento até hoje, esse homem só perde alguma situação, algum compromisso de igreja, por alguma razão, bem justificável. Ou é alguma coisa ruim que acontece, a gente tem que acudir, ou os momentos de descanso, porque a gente também merece. Do contrário, vocês não estão vendo ele aqui não, mas ele está ali em outra igreja. Até hoje. Só que aí sabe o que foi que fez a Ana Flávia? O homem foi para a igreja. Escuta isso, mulheres. Escuta isso. Porque eu te digo mais uma vez, eu não te falo de coisas que eu não vivi. Eu te falo de coisas que eu vivi. Foi o homem para a igreja. E ficou tão fervoroso lá que foi convidado para ser o obreiro da igreja. E se tornou o líder dos obreiros da igreja. E aquilo me provocou uma ira no coração que vocês não têm noção. Que raiva que eu sentia daquilo. E aí virou outro pé de briga dentro da minha casa. Por quê? Eu virava para ele e falava assim: eu não vejo você fazendo com seu filho o que você faz com os meninos lá na igreja. Na porta, igual está o Ricardinho ali. Entrou um lá com um menino, podia ser o Chico. Chico não entraria caminhando na igreja, não. Ele carregava o menino e colocava ele sentadinho junto do pai e da mãe. Ai, aquilo me despertou, não sei se foi ciúmes. Acho que um pouquinho também. Vocês não têm noção. E aí sabe o que a Ana Flávia fez? Ao invés de ir para lá, agarrar na mão do homem e falar: espera aí que eu te ajudo a carregar o menino, parei de ir na igreja. Fui mais não. Com a desculpa de que agora eu trabalho o dia inteiro, de segunda a sábado, só no sábado, que era até meio-dia. Eu trabalhava de segunda a sexta-feira, o dia todo, no sábado até meio-dia, até que eu chegava na minha casa, dava umas 2h da tarde. Eu falava: não, eu só tenho domingo para arrumar a minha casa, para lavar a roupa. Vou na igreja não, a igreja lá era na parte da manhã. No domingo, na parte da manhã. Vou não. E te digo que foi quase um ano desse jeito. Resolveu a situação da minha casa? Não. Porque aí ele começou a compreender que é dando que se recebe. E aí a hora que ele virava e falava assim: eu vou lhe dar uma mão e pintar a casa de fulano. Eu falava: e sua casa quer? E eu quê? Vai ficar comigo não? Eita. Hoje eu entendo que foi através disso que muita coisa chegou dentro da minha casa de bom. A vida lá não foi fácil, para nós não foi. Dinheiro é uma coisa que eu não trouxe para cá, viu gente? Eu trouxe Jesus, dinheiro não. Dá um glória a Deus aí. Precisa ficar com dó não, porque eu sou feliz por isso. Eu trouxe muito mais do que dinheiro. Eu trouxe o dono do ouro e da prata junto comigo, morando aqui dentro do meu coração. Ó. Coisa mais linda. Para não falar que eu não trouxe nada de dinheiro, eu acho que a gente tinha 20 mil reais na conta na época. Só. Para quase 10 anos morando na Espanha, né? Pouquinho demais, gente. Ixi. Mas foi, é verdade. Sabe como foi que as coisas melhoraram? Quando eu entendi que eu também precisava servir a Deus da mesma maneira que meu esposo estava servindo. Talvez na mesma função, não, porque até não foi. Eu nunca fui obreira. Mas na época eu fui líder e professora, porque só tinha eu e eu preparei as outras, que até foram as que ficaram lá depois, quando a gente veio embora, no Ministério Infantil. Podia ter contado isso não, né? Mas eu já fui a líder do Ministério Infantil. E a partir desse momento a nossa vida deslanchou de tal maneira que aí já não era só na célula não. Nós começamos a ser convidados para ministrar a palavra. E Jesus foi moldando, dando forma naquilo que Ele havia preparado durante 7 anos. 7 não, vamos colocar menos, 5 anos. 5 anos de preparo. 5 anos de muito aprender.
5 anos de entender que, se eu não ficasse em Jerusalém, a promessa não descenderia sobre a minha vida. Obedecer à voz de Deus. É difícil permanecer em um lugar que nos gera dor, eu sei, eu estou te contando, eu sei. Mas José permaneceu. E ele se tornou o governador do Egito. Paulo e Silas permaneceram. Presos, encarcerados, depois de haverem apanhado bastante. E sabe o que é que eles faziam? Atos 16, 25, Rafael, por favor. Atos 16, 25. Olha só o que eles estavam fazendo. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam? E? Para quem? Permanecer em Jerusalém significa permanecer no lugar de adoração. A sua dor tem te servido para adorar ou para murmurar? O que tem tirado você do lugar de adoração? O fato de você estar preso está te fazendo pecar contra Deus ou adorá-lo. O fato das coisas não estarem sendo como você queria que fosse, está te fazendo sair do lugar de adoração ou não. Ficar em Jerusalém significa permanecer no lugar de adoração. Como Paulo e Silas, orando e cantando enquanto estavam presos. E sabe qual foi o resultado disso? Quem sabe? Fala mais alto aí, gente. E deles, através de quê? De um? Sim, mas o que aconteceu que houve a libertação? Houve algo ali. Um terremoto. A terra tremeu. As portas se abriram. E o carcereiro ficou tão doido com aquilo que ele queria até se matar. Porque naquela época, ele era o responsável por eles. E se eles fugissem, a paga do carcereiro era a morte. Isso me faz lembrar que, eu li uma frase esses dias e achei ela interessante. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado não mudou. Ele continua sendo a morte. Então, permanecer em Jerusalém significa permanecer no lugar de adoração. Permaneça em Jerusalém porque Jerusalém é o lugar da promessa. E quando a promessa vai se cumprir. Sabe por quê? Pergunta de ontem, meninas. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ele falaria e não confirmaria? Ele não é homem para que minta. Essa é uma das características mais lindas de nosso Deus. Porque ele não mente. E se ele te disse que é para ficar em Jerusalém, porque uma promessa vai vir do alto para você, espera, confie, obedeça, adore, permaneça. E sabe o que é que vai acontecer? Fique sobre os seus pés aí. Que eu vou te contar o que é que vai acontecer com você sobre os seus pés, que aí você pode dar até um pulo de alegria. E é para pular, hein? Se você crê que ele não é homem para que minta, e que a promessa que ele tem sobre a sua vida vai chegar, você vai ficar em Jerusalém. E ficar em Jerusalém significa obedecer à voz de Deus, permanecer no lugar de adoração, permanecer porque você sabe que virá uma promessa. E quando você faz isso, você será revestido de poder que vem do alto. Mas não termina aí, sabe? Deixa eu te contar, sabe o que aconteceu? Isso aqui está lá no livro de Atos. Fica aí em pé, aguenta aí. Você consegue. Diz assim, lá no livro de Atos, capítulo
2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Escute isso. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Vai recebendo aí, eu não estou vendo nenhuma mão levantada. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Essa era a promessa que havia de vir. O que tinha que descer do alto era isso. Não era isso, era alguém. Era o Espírito Santo de Deus descendendo sobre cada um dos que estavam ali reunidos. Só que o mais lindo de tudo é que não acaba aí. Porque quando diz assim, vocês serão revestidos do poder que vem do alto. Sabe o que é que está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, que vai acontecer com você aquilo que aconteceu com Pedro. Logo em seguida disso, se você continuar um pouquinho mais aí, lá no versículo 14 até o versículo 41, você vai ler que Pedro começou a pregar, a ministrar, a falar daquele Jesus. E sabe o que é que houve aí? 3.000 pessoas se converteram. E você está aí preocupado pelo seu filho, que ainda não está na igreja. Por aquele familiar que ainda não está aos pés de Jesus. Sabe por que você está preocupado? Porque até o dia de hoje, eu espero, você ainda não havia entendido que era necessário ficar em Jerusalém. E hoje, nessa noite, você entendeu, não entendeu? O que é que eu preciso? Com mais força. Por quê? Porque do alto vai descender? Então diga, poder. Põe a mão na sua cabeça aí que você tem. Jesus deixou isso para você. Você pode profetizar sobre a sua vida. E diga, do alto descenderá poder sobre a minha vida. E quando eu abrir a minha boca, diga isso aí onde você está. E quando eu abrir a minha boca para falar do nome de Jesus, todos aqueles que não o conheceram, o conhecerá. Começando dentro da minha casa. E mais uma vez eu te digo que eu não estou falando de coisas que eu não sei. Eu estou te falando de coisas que eu sei. E eu ainda não sei o que Deus tem reservado, mas eu vou me atrever a dizer isso em um ato profético nesse momento, nesse lugar. Sabe quando eu te falo que poder descende sobre você, você abre a sua boca e você e sua casa servirão ao Senhor? Sabe o que eu quero dizer com isso? Dá uma olhada para aquela menina maravilhosa vestida de azul ali, ó. Levanta a mão aí, por favor. Levanta a mão aí, menina. Sem vergonha, não precisa ficar vermelha não. Você e sua casa servirão ao Senhor. Eu não sei se ainda é cedo para dizer isso, mas eu creio que não. E junto da casa dela, levanta a mão aí, Antônio. Fala para mim, com toda a verdade do seu coração, quanto tempo tem que você não coloca uma bebida na sua boca? Que eu tenho entendido, mínimo 6 meses. Você sabe, Gabi? 6 meses. Sabe por quê? Levanta a mão aí de novo e diga, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu ainda creio que essa promessa alcançará muitos outros da minha família. Sabe quantos anos eu permaneci em Jerusalém por ela? 10 anos. Por isso eu te digo, não desista. Não pare. Para de olhar para o alto esperando que venha luzes, fogo, terremoto. E começa a colocar a sua vista na frente. Para você perceber o sol da justiça que está do seu lado. Que caminha contigo. E não para por aí. Sabe o que aconteceu depois disso? Lá em Atos 3 continua. No momento em que alguém, um coxo,
Alguém que coxeava, mancava de uma perna, tinha problemas numa perna, vira e fala assim: "Ei, me dê uma esmola." Atos 3. E Pedro diz assim, estava Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: "Olha para nós." E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E sabe o que Pedro diz? Porque talvez você está dizendo: "Mas eu não tenho nada. Eu não sou nada." Isso é engano de Satanás na sua vida. Porque Pedro e João nesse momento não tinham nada, mas eles respondem assim: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." E o coxo saiu andando. Você ainda crê que você não tem nada? Dá uma palmadinha bem de levezinho no seu amigo aí do seu lado e diga assim: "Você pode não ter ouro e nem prata, mas você tem poder que desceu dos céus." Dá um abraço nele e diga para ele: "Você tem poder que desceu dos céus. Você tem poder que desceu dos céus." E sabe o que é que Jesus disse? Ele disse assim: "E quando esse poder..." Lá no capítulo 1, versículo 8. "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E vocês curarão, expulsarão demônios, em meu nome." Amém? Diga para mim, você quer permanecer em Jerusalém? Amém. Então não fuja das suas lutas, não desista da sua fé em Cristo, não abandone a cruz. A aflição dará lugar ao cumprimento das promessas, e a promessa maior é a nossa entrada nos céus. Amém? Amém. Vamos louvar então uma canção, só para a gente não perder o costume. Mas eu quero que você faça isso com esse fogo do Espírito, com essa força, que eu sei que você se renovou aqui hoje. Eu sei que você está sentindo os seus pés fumegando, e deixa eu te dizer que não é porque está fazendo calor. É porque Deus, nesse momento, revigorou os seus pés, renovou as suas forças, te fez novo nessa noite, para que ao sair daqui você não tenha medo de permanecer em Jerusalém. Para que ao sair daqui você não tenha medo de levantar a sua mão e dizer: "Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda." Que você tenha ousadia, a ousadia de falar em nome de Jesus.